Se você acompanha meu canal há um tempo, então você deve saber que eu amo as fitas VHS de FNAF. E também que eu lamento muito o fato de que essa trend tá praticamente morta. Então por isso que eu fiz esse vídeo para te contar as minhas top 5 fitas VHS favoritas de FNAF. Então sem mais enrolação, vamos logo pro número 5. Skimpus McGrimpus. Me diga, esse nome te soa familiar? Não? Então talvez isso aqui vai refrescar sua memória. Eu não sei se isso é verdade, mas eu acho que esse cara foi um dos primeiros canais a fazer conteúdo de fita VHS. Eu não diria o primeiro exatamente, eu acho, talvez, não tenho certeza. Mas com certeza ele foi um dos caras responsáveis por popularizar o conceito de FNAF e fita VHS. E o primeiro vídeo dele nem sequer é um conteúdo de FNAF e fita VHS, na verdade é esse vídeo aí. Who's there? A skeleton. Agora, como a gente foi disso pra isso aqui, é com certeza um dos mistérios da semana. Mas enfim, vamos falar logo do vídeo que é o número 5, que na verdade não é aquele da Chica não. É na verdade o primeiro vídeo VHS que ele postou no canal dele, o Fazbear Entertainment Video Manual. Um absoluto clássico, vamos combinar. O vídeo começa com uma voz robótica nos introduzindo ao vídeo manual de manutenção da Fazbear. A voz continua explicando que ela vai ensinar a gente a como fazer manutenção e limpeza dos personagens. Depois disso, a câmera corta por Fred sentado numa mesa. E bom, a partir daí é só a voz explicando pra gente como fazer a manutenção, como limpar, sabe, coisas bem manuais mesmo. E tudo tava indo bem, até chegar a hora de limpar o torso do animatronic. Finally, take the torso piece and lift it upward, until it is completely removed. Climb inside the torso and accept your death. O motivo de eu gostar dessa fita, mesmo ela não sendo o melhor trabalho do produtor e muito menos a melhor fita VHS que tem por aí, é porque, primeiramente, ela foi uma das primeiras e, segundamente, ela cai na categoria do tipo, como ninguém pensou nisso antes. Porque lá nos Estados Unidos e também aqui, é muito comum as pessoas darem fitas de treinamento, vídeos de treinamento para os funcionários novos, desde um cientista num laboratório até um simples funcionário de fast food. Então, criar um suspense barra um terror em cima de uma dessas fitas de treinamento foi uma ideia muito genial, e foi um excelente ponto de partida para a trend de FNAF e fita VHS. Agora o nosso número 4 é um tanto quanto nichado, quer dizer, nichado o máximo que 2 milhões de views pode ser, mas ela é uma fita que é sobre o FNAF 3. E não é uma fita sobre o William Afton em si, nem muito menos do Springtrap, mas sim do FNAF 3, a localização do FNAF 3. Isso pra mim é importante porque o FNAF 3 é muito provavelmente o FNAF com menos fita VHS que tem por aí. Isso sem contar o FNAF 4, mas vamos lá. Como que você vai fazer uma fita VHS de um pesadelo? E sinceramente, o começo dessa fita não é tão importante assim, o que importa mesmo tá no final. Mas para dar o contexto necessário, é preciso explicar que essa fita, que a gente tá vendo da perspectiva, é de uma das várias vítimas do Springtrap. No começo aparece essa logo que, se traduzir, seria algo como preservação de arquivos da Fazbear. E logo em seguida vem esse texto que diz Fazbear Frights, nome da vítima desconhecida. Ou seja, o que dá para entender é que nesse universo, a Fazbear sabe que os animatrônicos estão possuídos e que eles matam pessoas. E pelo visto, eles não estão tão interessados assim em resolver esse problema, mas sim em arquivar eles por algum motivo. O nosso protagonista explica que ele acabou de ser contratado pela Fazbear nessa nova reabertura de Halloween que a empresa tá tendo. O que ele não entende muito bem é por qual motivo eles deram pra ele uma câmera VHS e o objetivo de gravar tudo que ele vê. E só lembrando que nesse universo da fita, o próprio protagonista fala que o ano é 2023, então não tem por que eles fazerem isso. Isso apenas reforça ainda mais a ideia de que a Fazbear sabe muito bem que os animatrônicos são perigosos. Agora, o motivo pelo qual eles querem que os funcionários gravem essas tragédias é um mistério pra mim. E só lembrando que tanto o William Afton quanto o Henry já saíram nessa altura do campeonato da Fazbear. Será que talvez é porque eles querem vender essas fitas pro submundo de filmes snuff? Sabe, uma parada bem manhunt mesmo da vida? Ou seja, esse não é um trabalho de verão normal. É literalmente uma armadilha de morte. E o nosso protagonista acabou de cair nela.
is that? Is that in the... It's in the arcade hallway. What the fuck? What the fuck is that? What the hell? Yes, motherfucker. Hey! Hey, what are you doing? We don't start until a week, man. You're early. Can you stop, man? You fucking weirdo. Just quit. All right? It's too... What the hell? Nice costume, though. Jesus Christ. Can you just stop right... Bro, I don't know what you're doing, but you need to stand back. I see you. Agora a nossa terceira fita VHS, ela explora um conceito que o próprio FNAF oficial já explorou antes, que nesse caso seria a manutenção de animatronics, sabe, aquela seção onde você precisa consertar um animatronic. Por exemplo, no CC Location tá cheio disso e no FNAF de VR também tem bastante disso. Só que é claro que não é uma manutenção normal, enquanto você vai consertando o animatronic, algo de muito ruim acontece. E por aqui também não vai ser diferente, não é? A fita começa com um engenheiro da Fazbear explicando que ele finalmente conseguiu carregar o Bonnie até a sala de manutenção. Ele também nos revela que o chefe dele, provavelmente William Afton, pediu para que ele gravasse tudo enquanto ele fazia a manutenção. E por aqui nada demais, ele começa a gravar, ele começa a falar do procedimento, ele lê as instruções, ele mexe no computador e... Okay, well then. Looks like the neck and jaw joints are functioning normally, so I'm gonna put this camera down real quick so I can... Huh. That's strange. I guess there's some kind of circuit malfunction. Ok, foi um pouquinho estranho sim, mas muito provavelmente foi só algum bug do software deles. Enfim, o nosso protagonista continua fazendo os procedimentos e tem uma hora que ele quer testar como que tá as conexões com o braço. Jesus Christ. Ok, essa altura do campeonato, infelizmente, não tem muito que o técnico possa fazer. O animatronic tá bem detonado. Então ele resolve fazer a coisa mais lógica que dá pra fazer nesse tipo de situação, que seria retirar todas as peças com defeito e substituir por novas, ao mesmo tempo que ele tenta manter o máximo possível das peças quebradas para que eles possam salvar alguma coisa ali. Então o engenheiro continua fazendo as verificações, para ver se tem mais alguma peça que tá com defeito. E pelo visto... Oh, Jesus! Why is... Oh. Right. Forgot to turn the computer off. Whew! Bom, de novo, parece que ele só se esqueceu de desligar o computador mesmo. O técnico continua até que chega a hora que ele precisa retirar o rosto do Bonnie. Basicamente, o técnico tá fazendo o Bonnie virar Withered Bonnie. E tava tudo indo bem, ele tava retirando mais peças, tava conferindo as instruções, tava gravando o vídeo, até que, infelizmente... What the... Damn it, not again. As luzes se apagam. Alright, let's go turn the power back on and hopefully finish up. What the? Hey! Let me out, guys! This isn't funny! Guess let me finish up real quick with the dart. Where'd it go? Oh, really? Right now? Come on, come on! Oh, what? What the fuck? Why is it? Oh, God. What the fuck? What? Jesus Christ, what was that?
O motivo de eu gostar tanto dessa fita é bem simples. Essa fita faz um trabalho 1000 vezes melhor que dos próprios jogos de criar tensão quando o assunto é consertar animatronics. A todo momento você fica super apreensivo esperando que o Bonnie ataque de uma vez o engenheiro, mas esse ataque nunca chega. O máximo alguns sustinhos aqui e ali, e na minha opinião o susto final foi muito bem feito, por mais que tava meio óbvio que a luz apagou, o animatronic fugiu, então ele vai matar ele. Só que aquilo, né, é 1000 vezes melhor ter o básico que funciona do que o complexo que não funciona. Por isso que tá no meu terceiro lugar. Agora, a minha segunda fita VHS facilmente estaria em primeiro lugar se a primeira fita não fosse tão boa. Mas cara, essa aqui é muito boa. Mas antes de eu botar ela, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se perguntou como seria ser um policial no universo de FNAF? Porque essa fita responde de uma forma excelente. Ela já começa com um policial dentro de uma viatura escutando o rádio. O nosso protagonista avisa que ele tá indo em direção a um restaurante abandonado da Fazbear. We have a reported screaming coming from 2819 East Washington Boulevard. Requesting backup. It's an abandoned Freddy Fazbear's Pizza, closed down in the 80s. It could be a break-in. I'll be with you soon. Police! Hello? Is anyone in here? Porém, pra um lugar abandonado, tá até que bem iluminado aí dentro, hein? Claramente tem algo errado aqui. Sem receber nenhuma resposta, o policial começa a explorar mais a fundo o estabelecimento. Animatronics are missing from the stage, possibly stolen. Jesus Christ! Hey, I know you're in here. Come out with your hands up. I got a situation over at Freddy's Pizza Place. Someone's moved the animatronics and one of them was hidden behind a wall. It's covered in what I believe is blood. Suspect is still in the building. Hello, does anyone read me? I know you're back there. Come out with your hands up. You are under arrest. What the? Pois é, pelo visto os animatronics conseguiram hackear o rádio da polícia. Completamente desnorteado, o policial deixa o rádio ali na mesa e... What the hell? Who's there? Show yourself. Come out right now. Quit playing games. Whoa! Jesus Christ! God, no! Stay back! Cara, o policial acabou de atirar no Fred. Pode-se dizer que ele tá dando bala nos bonecos? Após esse susto, o policial começa a correr em direção à sala mais próxima dali. E lá dentro, ele finalmente encontra quem tava gritando. Mas pro azar dele, ele também encontra quem causou tudo isso.
Cara, é simplesmente genial criar uma fita VHS de FNAF com a perspectiva da polícia. Na moral, como ninguém nunca pensou nisso antes. O canal Valos, que criou essa animação, faz animações como essa e elas são todas muito boas. Que inclusive eu já trouxe elas em vídeos mais antigos. Ah, isso é uma curiosidade. Sabe naquela hora quando os animatronics meio que hackeiam o rádio da polícia? Então, se você ativar as legendas, vai aparecer esse código binário aí. E se você traduzir ele, fica Cassidy. Bom, chegou a hora de eu falar da melhor fita VHS de todos os tempos. Pelo menos na minha opinião. A fita VHS de FNAF número 1. E antes de eu falar qual é essa fita, eu gostaria muito que você aí de casa pudesse por gentileza comentar aí embaixo qual é a sua fita de FNAF favorita. Além de, claro, você se inscrever, dar like, compartilhar, comentar, hypar o vídeo. Enfim, qual é a minha fita VHS de FNAF favorita? O caso de Edward Morris. Se antes a gente viu a perspectiva da polícia, agora... Se antes a gente viu FNAF na perspectiva da polícia, agora a gente vai ver FNAF na perspectiva das vítimas do William Afton. Só pra dar um pouquinho de contexto, essa fita conta a história de uma criança chamada Edward Morris que acabou entrando numa Fazbear Pizza abandonada, na esperança de encontrar e gravar alguma coisa interessante que vale a pena mostrar pros amigos. Tipo uma exploração urbana, sabe? O que Edward não sabia é que ele não era o único que estava presente naquela pizzaria abandonada. Mas eu tô me precipitando aqui. Antes de qualquer coisa, o protagonista encontra os animatronics nesse estado aqui. Cara, eu amo os modelos 3D que o canal do Batintoon, acho que é assim que fala, sei lá, deu pros animatronics. Eles têm um design que é mais focado pro realismo, sabe? Como se um restaurante da Freddy Fazbear Pizza tivesse de fato existido aqui na vida real. Mas enfim, o nosso protagonista continua explorando a pizzaria abandonada e... Stranger. 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 Bom, eu acho que todos nós sabemos qual foi o destino final de Edward Morris. Eu recomendo fortemente você assistir essa fita. E sim, tem muito conteúdo que eu deixei passar de propósito só pra te deixar curioso pra você ir lá assistir. Então fica a dica aí, tem algumas cenas que eu não botei de propósito. E só lembrando que eu coloquei todas as fitas que eu falei nesse vídeo na descrição e no comentário fixado. Então caso você queira ver por conta própria, é só você ir lá. Enfim, essas foram as fitas e esse é o fim do vídeo. Eu espero fortemente que você tenha gostado. Se gostou, dá like, se inscreva, comenta, compartilha, hype e etc. E é isso, te vejo numa próxima. Falou!